Buenas pessoal, estamos em mais uma parada agora no estado da Dakota do Sul. E provavelmente você vendo aqui como as linhas não fecharam direito, você pode imaginar aí já o que vem pela frente, né? Outro padrão de lavoura, muito diferente do que vimos até agora, né? Exatamente, e aí fazem poucos dias que nós viajamos 2.000 quilômetros lá para Illinois, Indiana, a diferença ela é gigantesca. Gritante, né? A gente viajou até, deu mais de 2.000 quilômetros, né? Exato. Sendo que aqui a gente está uns 500 de casa, ou seja, estamos numa região que realmente sofreu mais, né? A gente veio falando muito nos nossos vídeos semanais como o lado oeste vinha sofrendo um pouco mais, né, com a falta de chuva, e as lavouras da Dakota do Sul literalmente têm mostrado isso. Obviamente a gente ainda enxerga lavouras com potencial médio, mas no geral o potencial dessas lavouras está bastante comprometido, né? Se a gente botar no contexto geográfico, né, a gente veio de Minnesota, né? Isso. Então nós começamos a nossa viagem aqui na Dakota do Sul pela parte leste, né? E fomos um pouco para o centro, não tão centro, mas viajando em direção ao oeste e descemos para o sul, né? Então aqui a gente viu um gradiente de produtividade potencial bem gritante, né? Exatamente. E aqui a gente está a cerca de 30 minutos da borda com Nebraska também. Então, para vocês terem uma noção que a gente está realmente onde todos os mapas do monitor de seca mostrava que tinha um problema muito grande, né? Se a gente pode conferir depois, mas era a cor vermelha que seria uma seca severa. Exato, né? é vermelha pendendo para um vinho, né? Isso, Um Bordeaux. exatamente, já. exatamente. Então, falando em vinho, dá vontade de tomar um vinho. Tá, né? Tá começando a ficar bom, friozinho de noite. Mas acho que para nós recapitular, para nós contar a história da soja, depois nós vamos, obviamente, para o milho, né? Quando nós fizemos a nossa primeira parada, mais cruzando depois de Minnesota, vindo aqui para a Dakota do Sul, achamos a melhor lavoura, né? Inclusive, uma população mais alta, 290 mil plantas naquela situação, né? O espaçamento aí de 38 centímetros, que difere um pouco do que vínhamos vendo até então. Uma lavoura de 54 sacos, né? Não é aquele primor. Mas, sem dúvida, a melhor lavoura que a gente viu no estado, né? Exatamente, né? Porque conforme a gente foi vindo, e aí aqui eu quero já falar da segunda parada, né? Começamos a ver umas coisas um pouco problemáticas aqui, né? Então, a segunda parada já abaixou a população, até isso, pelo padrão americano, parece que isso tem a ver também com o potencial que a lavoura pode chegar, né? Porque eles gostam de uma população alta. Então, na segunda, 217 mil plantas, estimado, com 48 sacos. Ó, já mudou o dígito aqui. É verdade, acho que é a primeira, certeza que é a primeira lavoura abaixo dos 50, né? É que a primeira, encontra, até né? nós chegar nessa, né? E aqui, olha, quase que não muda o dígito de novo, né, Carlos? Porque essa lavoura não fechou a linha. Não fechou e é uma lavoura que o solo está bastante seco. A gente olhou a umidade, ela tem ali nos 10 centímetros, né? Ela tem um pouquinho de umidade, mas mesmo assim tá um tijolo, né? Tá realmente muito seca. Acho que essa é a principal diferença, né? Nós temos, parece ter umidade, o problema é que eu acho que as raízes, para chegar naquela umidade, nessa condição aqui, é bem difícil, né? E para quem gosta de solos, como a gente já falou no vídeo anterior, a gente está aqui também no molho-sol, porém com regime com bem menos água, né? Um regime rústico, né? Então essa lavoura ela recebe menos água naturalmente, né? O solo já é classificado pela condição ter menos água e a gente está realmente vendo isso se transformando em baixo potencial produtivo. Perfeitamente. A observação que a gente faz aqui são rachaduras bem fortes, assim, né? Bem grandes. Que a gente viu rachaduras em Illinois, mas eram menores e quando a gente cavou, tinha achou água, umidade. né? Aqui cava e vê um tijolo, um bloco firme de solo. Exatamente. Né? Então, ao invés de achar aquela umidade a 5, aqui você começa a ver um solo com uma temperatura menor e com uma leve umidade a 10, né? Então já dificultando muito o acesso da... Perfeitamente. E aqui, Carlos, uma lavoura com menos população, Exato, de também, novo, né? Dentro dos 230. Eu acho que isso é um pouco padrão aqui dos Estados Unidos, né? Quando a gente olha informações que vêm das universidades, é população alta em áreas que respondem e população baixa em áreas que não respondem, né? Exatamente. Acho que isso é padrão e o nosso Crop Tour tem confirmado muito dessas informações. Exatamente. E a estimativa da produtividade dessa lavoura, Carlos? Tchê, se São Pedro colaborar e dar uma garoa, 42. Nossa. Se continuar seco assim, eu acho que é capaz de chegar no dígito 3 aí. Mas é uma lavoura aí com potencial de 42 sacos e um potencial quase chutado para cima, eu diria, né? Principalmente por a gente já estar em R6, né? Conforme nós vimos aqui, então não tem muita
margem aqui para salvar, né? Então, realmente, 42 aí... Exatamente. E a gente até passou por outras lavouras, né? Como nós estávamos na rodovia, a gente não tinha acesso lateral, a gente tem que esperar ter o acesso. Então, essa lavoura aqui é até um pouquinho acima de muitas coisas que a gente viu, né? A impressão então, foi essa daí mesmo. Deve ter lavoura mais para o centro, né? Eu diria para o norte de onde a gente está nesse momento, com potencial aí visualmente de fora, e agora, obviamente, que é chute de cerca de 30 sacos por hectare, né? Então, lavoura que sofreu. A pergunta que não quer calar é como o milho vai responder. Vamos ver se essa o milho falta de água. Né? Vamos ver se o milho está seguindo essa tendência geográfica que a gente tem vindo por aqui. Exatamente. Então, se você quer ver o milho, deixa o like, se inscreve no canal do AgroConnect da RTC e a gente se vê já já. Pessoal, então, parando aqui para falar de milho na Dakota do Sul, né? Conforme a gente falou lá na soja, existe esse gradiente de produtividade que nós temos visto aqui na Dakota também, né? Exato. E bem interessante de observar, quando entramos por Minnesota, aquela primeira parada, que também foi a nossa melhor soja, foi o nosso melhor milho. Um milho bacana, né? Um milho ali de 225 sacos por hectare de potencial, população um pouco mais alta, né? Beirando os 93 mil plantas. Mas conforme a gente veio vindo para cá, a situação deu uma piorada boa, né? Inclusive, uma observação que a gente fez, né, nós ia conversando, a gente se impressionou com a quantidade de produtor cortando silagem, né? Exato. Que, claro, tem gado, a gente viu, mas também, pelos números que a gente viu aqui, pode ser uma decisão do produtor cortar para silagem ao invés de levar até o fim para o grão. E lavouras muito secas, né? Lavouras extremamente secas, o milho bom, como vocês podem ver aqui. Eu não sou a pessoa mais alta, o Alexandre é. Vocês conseguem ver aqui a estatura do milho extremamente baixa, né? E lavouras onde dá para ver partes cortadas, partes não cortadas, né? Então, talvez os produtores aí tentando cortar a parte pior para silagem, uma esperança nas partes melhores ainda de colher alguma coisa. Perfeitamente. Quando fomos na nossa segunda parada, né, já viajando em direção ao oeste, mas ainda na porção leste do estado, a gente fez uma parada que achamos com 80 mil plantas, né, de stand, 140 sacos. Vê como já baixou muito, bastante, né? Viajamos 40 minutos de um ponto ao outro, né? Então foi bem interessante de observar. Já na terceira parada, que foi um pouco antes dessa, né, não muito longe, uns 20 minutos para o norte de onde a gente está, novamente achamos 140 sacos, ou seja, ali tivemos mais... Padronizou, né? Deu uma padronizada. Até nós chegarmos aqui, né, que definitivamente tá feia a situação, né? Eu acho que é bom a gente falar que essa, sem dúvida nenhuma, é a pior lavoura que a gente viu, né, nesse Crop Tour. E eu diria, comparado ao Crop Tour do ano passado também, eu não me lembro de ter visto uma lavoura com potencial produtivo tão baixo, né? Eu também não. E a gente vai mostrar o solo depois aqui extremamente seco e uma lavoura extremamente heterogênea. A gente tem espigas aqui com 16 fileiras e com 35 grãos. É uma espiga que numa lavoura anterior, onde nós estimamos 220 sacos, seria mais ou menos esse assim. estilo, né? Exato. Porém, na mesma linha, no mesmo metro linear, espigas com essas características, né? Então é uma lavoura extremamente heterogênea. Exato. E só uma observação, né, Carlos, que essa lavoura aqui, ela pode ser um cenário que está muito comum no oeste do Kansas e de Nebraska, né? Exato. Onde pode ter ainda coisas piores, né? Pelo conforme a gente vê por fotos, por relatos de produtores que falam pra gente, né? Exato, muito semelhante, né? E, bom, lavoura com 79 mil plantas por hectare, né? A população, com um potencial produtivo estimado por nós aí, esse milho aqui já está em R5, né? Já formou dente de 120 sacos por hectare, né? Então, de longe, é a pior lavoura que a gente viu, mas ainda assim acima dos 100 sacos, né? Milho aqui nos Estados Unidos, para baixar de 100 sacos, tem que estar uma situação muito calamitosa, né? É verdade, né? Então, interessante observar aí praticamente 100 sacos, conforme a primeira parada é aqui, né? Bem interessante de observar. Uma diferença muito grande dentro do mesmo estado, né? Exato. E o solo seco. Dá pra Exatamente. gente dizer aí, o Carlos vai fazer um buraco aí para vocês verem, mas nessa parte ele se desmanchou mais, né? Exatamente. Bom, claramente o plantio convencional, né? A gente não vê nenhum tipo de resíduo e o solo ele realmente está extremamente seco. Ele não forma nada. E é esperado, né, que as raízes não consigam nem absorver muita água, né, desse solo. Né? Tá certo. Então vamos tocar a estrada, porque senão a noite nos pega, né? Mais uma vez, né, a noite sempre chega então, nos últimos lugares. É né? isso aí. Porque ainda a gente tem mais uma parada por aí. Uma parada não, algumas paradas, mas mais um vídeo para gravar. Pra gente gravar.
Muito bem, então vamos descendo agora mais para o sul, onde a gente vai entrar no estado de Nebraska, que vai ser o último vídeo do Crop Tour 2022 na estrada com AgroConnection e RTC. E antes da gente dar partida aqui na nossa caminhonete, deixa o like, o comentário, se inscreva no canal do AgroConnection e da RTC e agora pé na estrada. E dá bichão, dá bichado, que a gente vai aí ler os comentários, responder e o que a gente quer interagir com a comunidade brasileira e cada vez mais levar mais informações. Tá certo, valeu!